Fala, mestres, boa noite. Mais uma live Seus Farm, hoje com um cara que é um ícone de vendas, é o Raul Candeloro, da Venda Mais. A gente vai falar sobre vendas, vendas na essência, desde lá de trás até agora. Então, cara, seja muito bem-vindo e vamos para cima. Prazer estar de volta com vocês aqui nas lives. Eu estou há um tempinho sem fazer live, na verdade há 2 semanas sem entrar numa live. E eu estou mega ansioso por esse papo com o Raul, que é um cara que sabe muito de vendas. Pessoal, sejam bem-vindos, boa noite. Vocês já conhecem a gente, já conhecem o canal, já sabem como funciona. A gente vai falar com esse cara que é, cara, assim, eu não vou chamar de dinossauro, senão vai parecer que eu estou dizendo que o Raul é mais velho, né? Mas não, cara, a gente vai falar sobre muita coisa interessante de vendas, porque existe uma transição entre, cara, tudo que a gente falava de vendas lá atrás e o que a gente fala de vendas hoje. Então, assim, eu acho que é mega relevante a gente se contextualizar nessa mudança toda que vendas vem sofrendo, né? O Raul é um cara que fala muito de alta performance em vendas, né? Então, cara, o que é alta performance em vendas? É o tema dessa live de hoje e eu conto contigo aqui para a gente seguir nesse papo e ter um papo muito bacana. Boa noite para a galera que está vindo. Wagner está aí, já soltou capacitação para advocacia focada em B2C. Maneiro. Vem chegando, galera. Esse papo vai ser animal. Vamos falar sobre alta performance. Eu vou até pinar aqui o comentário para gente seguir esse papo, que vai ser animal. Tá lá. Daqui a pouco o Raul tá chegando e vamos para cima, galera. Já queria alinhar aqui, vocês conhecem como funciona o ritmo. Quem for chegando, cara, já vai entrando, dá um alô, tamo junto. Manda essa live pra galera que você conhece. Eu já tô aqui mandando os meus convites. Já solta o aviãozinho pra gente ir enchendo esse espaço. Vem chegando. Daqui a pouco o Raul tá na área. Eu vou chamar ele para cá, mas vamos fazer esse esquenta primeiro, para a gente ter um ambiente maneiro, de troca de dúvida e tal, falando sobre o que é alta performance em vendas. Tenho certeza que é um assunto que interessa muita gente. E eu conto com você para a gente bombar esse espaço, né? Galera, aproveitando, a gente está retomando nossas lives de especialistas. Então, todas as terças-feiras, às 19h, Raul já está na área. Raul, te vi aqui, já vou te puxar. Mas vamos lá, galera. Antes de eu puxar o cara aqui, tenho uma honra de falar, olha, já até mandou um convite, então já vou puxar de cara, Raul. Vamos lá. Aqui. A gente já vai cair dentro. Mas, galera, vocês já conhecem o ritual. Toda terça-feira, live de especialista. Boa noite, mestre. Oh, come on! Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Cara, que honra ter você aqui, Raul. Eu já vou falar. Eu não vou ter a pretensão de apresentar você, mas eu vou falar há quanto tempo eu te acompanho, te sigo, porque, cara, para mim é uma honra ter você aqui, Raul. Obrigado demais, cara. Muito obrigado. Imagine, obrigado. Prazer estar aqui e tenho certeza absoluta que vai ser uma conversa muito boa. A gente teve uma reunião, quando que foi? Ontem, anteontem já rolou muita coisa boa. E aí, inclusive, eu te mandei um e-mail, eu quero que você me responda um e-mail, tem que trocar a data lá do encontro. Então, eu quero que o Caetano te conheça também, aí tem muita coisa pra gente fazer juntos. Vamos lá. Bom, Raul, só dar um recado pra galera aqui. Cara, você entrou aqui, já bombou live, então já tem 45 pessoas ali, vai subir mais. Vamos chegar a mais de 100 aí, galera. Galera, toda terça-feira a gente traz um especialista, hoje um especialista de peso, cara, o Raul Candeloro. Eu preciso falar aqui, Raul, se me dá licença. Cara, eu tenho 20 anos de experiência em vendas, né? Não é tanto tempo assim, mas também não comecei ontem. E na época que eu estava lá, cara, começando, não tinham todos esses conteúdos online, tudo isso que você vê no Instagram, no YouTube, etc. Cara, tinha Raul Candeloro com a revista Venda Mais. Todo vendedor que se preze já leu Venda Mais, conhece a Venda Mais. Então, cara, eu sou mega fã, tenho uma coleção enorme. Eu tinha que trazer aqui, só que tá lá no meu apartamento no Rio, então, cara, eu não consegui pegar. Mas eu ia trazer meu bolo de revista para te mostrar, Raul. Cara, todas as edições. Eu queria, primeiro de cara, já falar o seguinte aqui em público. Raul, eu te agradeço porque o que você fez com a Venda Mais
não te conhecia pessoalmente, a gente falou pessoalmente há pouco tempo, mas o que você fez impactou minha vida profundamente. Você participou da minha formação em vendas. Eu treinava meu time de vendas com revistas e matérias que se fazia pela Venda Mais. A tua contribuição para vendas no Brasil, ela tá, cara, registrada na história e ninguém tira isso de você. Obrigado demais, Que Jefferson. legal. Que legal, obrigado. Você sabe que quando eu era criança, meu pai tinha uma coleção daquela revista chamada Reader's Digest. E aí eu adorava, eu lia aquilo porque eram histórias e tinha uma sessão de humor e aquilo. E ele tinha recebido do pai dele, então ele guardava quando ele era criança ainda. 50, 60 anos depois, você lia as revistas e o conceito, porque as histórias eram sobre pessoas passando por dificuldades, superação, mas as histórias eram muito atuais, mesmo você lendo elas 60 anos depois. E uma das coisas que a gente sempre discutiu na Venda Mais é que a gente não queria ser uma revista de fofoca, de modismo, de coisas passageiras. Eu queria um pouco mais de profundidade. Então, se você pegar uma Venda Mais de 10, 15, 20 anos atrás, é muito comum assinantes que têm as revistas dizerem: Raul, eu voltei lá e tirei um monte de ideia, porque continua valendo. Lógico que não tinha as mesmas ferramentas, mas o conceito é o mesmo, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho falado muito, inclusive quando as pessoas me falam, porque as pessoas prestam muita atenção no que está mudando, mas o Jeff Bezos da Amazon fala isso: presta atenção no que não está mudando, presta atenção nas coisas que continuam, essas são sólidas, certo? E tem muita coisa que as pessoas acabam, sei lá, sendo levadas pelo turbilhão da vida e sendo distraídas, e que são modismos, né? Aí daqui a pouco você tem que estar no TikTok, daqui a pouco você tem que estar no Clubhouse, você tem que, tipo, chega uma hora que você, meu Deus do céu, não consigo fazer nada. Outro dia eu estava vendo a rotina de alta performance de uma pessoa de manhã. Meu, não tem horas no dia para você encaixar tudo que precisa fazer. Eu digo, gente, calma, precisa simplificar. Então esse foi sempre o nosso mote na Venda Mais, foi sempre a missão, fomos sempre muito claros em relação a isso. E realmente é um prazer, né? Depois encontrar pessoas que foram tocadas por isso, porque isso é muito legal. E aí eu sempre falo da corrente do bem, da mesma maneira que a gente tocou, você também toca, né? Então você faz as suas lives, você tem a tua equipe, você tem uma forma muito legal, muito consciente de fazer a gestão, mesmo de uma equipe tão grande como a tua à distância. Quer dizer, você vai ver que isso vai propagando, a gente vai fazendo uma corrente do bem e todo mundo se beneficiar. Então, muito legal isso. Raul, aproveitando isso, cara, eu acho que você fez essa apresentação, mas já que você está aqui, cara, tu podia contar um pouco como é que começou esse negócio? E eu já quero soltar uma pergunta no meio disso, que é um ponto para mim mega importante. A gente vai entrar em alta performance, mas o que você tocou agora eu vejo, Raul, que é uma coisa que eu me vejo nesse tiroteio, vamos dizer assim, porque existem os modismos, existem tudo que são conhecimentos falados hoje sobre vendas, ferramentas, os termos, inclusive que vão mudando, né? A gente fala hoje de inside sales, outbound, inbound, esse monte de sopa de letrinha, né, e tal. E existe o que é o conhecimento de vendas que você, cara, traz com a Venda Mais, e eu sou testemunha disso desde lá de trás, cara, que, na minha opinião, não muda. Então, esse ponto entre o que a gente vê hoje de modismo em vendas, o quanto sexy está se tornando, é em detrimento ao que não muda. Eu queria que você norteasse um pouco como você vê essa transição. Se vendas de fato está passando por essa mudança toda ou não. Então, se puder, cara, falar um pouco aí, uma apresentação breve, que eu já saí aqui te bombardeando, nem deixei você se apresentar, embora eu acho que dispense. Mas, assim, eu queria ouvir, até para a galera aqui da Seus Fábio, que por acaso, essa galera mais jovem, que não acompanha, né? Tem muita gente jovem que segue a gente aqui, pô, não sabe que a Venda Mais, de repente, desde lá de trás, né? Quem é profissional de vendas sabe, com certeza. Mas eu queria te ouvir um pouco mais em relação a esse ponto que você trouxe, Raul. Como você vê todo o modismo, todas essas coisas novas em relação ao que de vendas vem na raiz, na essência, onde a gente foi formado. Sabe que a gente sempre teve essa discussão na Venda Mais. E, por exemplo, a gente teve uma discussão se a gente tinha que estar no Orkut. Então a galera nunca ouviu falar, sabe? Do tipo, então, tinha o Second Life. A gente tinha, então, teve uma discussão né, precisamos estar no Second Life? A pessoa nem sabe o que é Second Life. Então, eu vejo assim, como as pessoas confundem a ferramenta, ou a mídia, o meio, com a missão, com a proposta, certo? Então, eu tenho várias formas de fazer o meu trabalho.
A questão é se aquilo vai me ajudar ou se vai só... Porque às vezes as pessoas dizem, não, eu tenho que fazer isso porque está todo mundo fazendo, certo? Então, se eu só vou fazer um X porque eu tenho uma lista gigantesca de coisas e parece que eu estou fazendo muitas atividades. E as pessoas acham que confundem muitas atividades com resultados. E uma das coisas que você começa a notar quando você faz estudos de alta performance, começa a se aprofundar nisso, você começa a notar que a lei de Pareto é muito mais forte do que as pessoas entendem, imaginam, certo? Então, você vai sempre ganhar muito poder, muita força, quando você eliminar e simplificar. Quando aparece, então, o modismo, a questão é, se eu estou perdido na vida, o modismo me influencia, eu sou levado pela, né? Porque eu não sei para onde eu estou indo, então qualquer força me faz ir para cá e para lá. Se eu tenho um caminho traçado muito claro, fica fácil de responder a pergunta, isso me ajuda? Isso acelera o processo? Isso é mais eficiente? Isso diminui custos? Isso permite falar com o público que hoje eu não estou atingindo? Ou seja, a pergunta que eu faço, certo? Muda. A hipótese que eu crio muda. E então vem uma busca de simplificação, porque quando eu tenho, uma das coisas que eu tenho sempre falado em mentorias é, tipo, quanto mais opções eu tenho, mais o poder da simplicidade aparece. E as pessoas subestimam o poder do básico bem feito de maneira consistente. Assim, tipo, é sequência. As pessoas, muitas vezes você vai ver que as pessoas vão pulando de uma coisa para outra na vida, inclusive a forma como elas estudam. Eu tenho, por exemplo, um hábito que eu desenvolvi há muitos anos de escolher um tema por ano para estudar e só escolho aquele tema. Acontece que você passa o ano inteiro, você começa leigo naquele tema, não sei muita coisa sobre ele, mas com o passar do tempo você começa a ver, espera aí, isso aí eu já sei, isso aí já está repetido, isso aí chega no final do ano, você já sabe bastante, evoluiu bastante. E geralmente no final desse processo, você é quase como uma esponja, certo? Você absorveu toda aquela capacidade, né, aquele conhecimento e se diz, ok, isso aqui meio que esgotou. E eu tenho uma coisa que eu aprendi com o Jim Collins, que ele faz qual que é a pergunta do ano, certo? Então, eu comecei a fazer isso. Em vez de escolher um tema, eu comecei a escolher dizendo qual é a pergunta, qual é a dúvida que eu gostaria de resolver, certo? Então, por exemplo, teve um ano lá que eu decidi que a pergunta era por que as pessoas não fazem coisas que elas sabem que elas têm que fazer? Porque aparece o tempo inteiro no coaching, na mentoria, em vendas, a pessoa faz planejamento e depois não executa, e aí, sabe, tipo, começa a fazer dieta, abandona a dieta, diz que vai para academia, não vai para academia, diz que vai guardar dinheiro, não guarda dinheiro, quer dizer, tipo, todo esse processo assim. Eu comecei a ver por que ela faz isso. Então, essa era uma pergunta, eu vou me aprofundando nisso. Então, se você olhar historicamente o que está acontecendo com vendas, uma das coisas que eu noto é que o Aaron Ross, quando veio com receita previsível e com todo esse processo, foi que meio que desencadeou, certo? Acelerou muito, porque já estava acontecendo nos bastidores, só que ele, ao criar a metodologia, tornou muito mais acessível. Que é o seguinte, na Venda Mais, por exemplo, a gente trabalha com os passos da venda. Então, a gente tem 8 passos da venda. Começa com planejamento, prospecção, abordagem, levantamento de necessidades, proposta de valor, negociação, fechamento e pós-venda. Muito bem, se exigia que o vendedor ou que a vendedora fosse bom em todas essas áreas, todas as etapas, certo? Alguns, quando você ia se aprofundar, eram muito bons e alguns eram mais ou menos no outro e eles meio que levavam, etc. Os treinamentos eram genéricos, então tentava abordar tudo, então pegava um treinamento de vendas, o cara começava e era uma salada, porque misturava tudo. Aí as pessoas tinham uma predileção por alguns temas. Então, por exemplo, negociação e fechamento, prospecção, são sempre assuntos que o pessoal pede, mas que, na verdade, são as duas pontas do processo de vendas. O meio, que é onde aparece de verdade se a pessoa é competente em vendas, meio que completamente abandonada. E tem outra coisa, as atividades, se você pensar em blocos, né, as atividades em blocos, elas demandam tempo, demandam energia diferentes, mas também às vezes demandam um perfil diferente. E aí, então, às vezes você tem um perfil que é o que hoje está chamando de SDR, ou que é um hunter, que é uma pessoa que basicamente vai fazer contatos, pode ser frios, pode ser um lead que veio de alguma forma, mas qualifiquei esse lead e passo para outra pessoa, certo? Então eu passei a ter equipes diferentes. Veja que nisso a tecnologia passou a ter um processo importante na criação de leads, na qualificação, na cadência, no contato, etc.
tem muita gente que ainda não entendeu o poder que isso tem, porque isso empodera o vendedor, a vendedora, automatiza o processo, me ajuda, me dá relatórios, etc. E começou a fazer com que os vendedores e as vendedoras se especializassem e, ao mesmo tempo, o gestor, que geralmente era um gestor de uma equipe comercial, era um gestor de vendedores, passou a ter que pensar de maneira mais estratégica em gestão de canais, porque agora eu tenho mais de um canal, certo? E tenho mais de uma equipe dentro. E aí muita gente que não estava preparada para fazer a gestão de uma equipe simples se perdeu na gestão complexa. E aí que eu acho que os modismos são perigosos, porque começam a... O que no fundo é falta de estratégia, certo? Acaba tentando ser compensado com o uso de ferramentas e de tecnologia, como se isso viesse me salvar. Mas não é, é uma bengala, é tipo tapar o sol com uma peneira, assim, tipo, tá cheio de furos, não adianta. A estratégia é muito mais importante, o posicionamento é muito mais importante. Ao que eu me proponho de verdade? Qual é a minha proposta? No que eu ajudo os clientes? Qual é o problema que eu ajudo a resolver? Isso é muito mais claro. Outro dia eu fechei uma entrevista com 1.100 vendedores, certo? Fiz um questionário e perguntei o que eles achavam do chefe deles porque é uma pesquisa de engajamento. E as duas notas mais baixas hoje em dia são: falta uma estratégia definida e comunicada claramente para concorrer num mercado cada vez mais competitivo. Então, certo, a equipe de vendas está falando isso. Segunda coisa é falta de feedback. E é engraçado porque você fala com o gestor e com a gestora e diz: meu Deus do céu, não é possível, eu dou de feedback o tempo inteiro, assim, mas a equipe não percebe, não vê como isso, certo? Então, claramente está tendo um desalinhamento aí. Quando existe todo esse cenário onde não tem estratégia, tem uma desconexão com a equipe, o modismo passa a ser charmoso, porque meio que direciona. Parece que a gente está fazendo alguma coisa. Temos uma novidade, agora nós vamos fazer Clubhouse, agora nós vamos fazer webinários, e daí, certo? É um monte de coisa desconecta, que não fala uma coisa com a outra, mas o básico de verdade não foi preenchido. Então, uma das coisas que eu sempre tenho dito é: gente, volta para o básico, responde as perguntas básicas e aí você responde, né? Exato, aí você vê se evolui ou não. Mestre, cara, eu fico muito feliz de te ouvir falar isso. Antes só de eu colocar um ponto aqui, queria aproveitar, eu parei um pouco ali os comentários para a gente focar aqui na conversa, mas eu vou pegar uns 15 minutos antes ali, o Raul tem até as 8, a gente tem 1 hora aqui, eu vou parar uns 15 minutos antes, 10 minutos antes, para ler as perguntas que tiverem ali. Então, quem quiser mandar pergunta, manda, que eu vou soltar aqui para a gente responder algumas e enriquecer mais o papo. E outro ponto é, cara, tá curtindo? Manda o coração pra gente saber aqui, vamos interagir. Raul, o que você falou para mim agora é um ponto que eu acho que é muito importante, porque assim, a gente acaba atribuindo, né? E aí entrando já no tema mesmo, que é alta performance, né? Eu tenho uma lista de perguntas para te fazer aqui, tá, Raul? Mas assim, uma coisa importante que você trouxe, e aí seguindo nesse mesmo raciocínio, eu penso o seguinte, Raul, e na experiência das operações que a gente toca pela Sales Farm, essa é uma reflexão constante que a gente faz com os times, né? É que a gestão precisa ser separada da liderança. Então, eu tenho uma série de coisas que envolvem processos, ferramentas, coisas que precisam ser feitas, mas existe um processo, mas existe a liderança, que é uma outra coisa, que é como eu vou criar cultura de feedback no time. Você falou sobre isso, e quase todas as operações que a gente toca, que são que são mais bem sucedidas, a gente dá, Raul, treinamento de feedback. Só que eu fazia isso pelo meu feeling aqui, de tocando as operações, entendendo o que é importante, e aí você trouxe essa pesquisa para meio que embasar aí que, cara, falta de alinhamento e falta de cultura de feedback. Então, cara, era uma percepção, você trouxe uma chancela, então acho que já fica um puta insight para quem está ouvindo aqui. Isso, eu só estou botando uma lente de aumento no que você falou, tá, Raul? Cara, claro. Eu só queria reforçar uma coisa. Para quem está nos assistindo, porque é muito comum as pessoas me pedirem roteiro, modelo de feedback. É uma coisa que eu acabei... Então, eu criei um modelo. Na verdade, a gente tem 3. A Karen, inclusive, ela está nos acompanhando aqui, a nossa diretora de treinamentos, tem um modelo que a consultoria usa. Mas para quem está aqui nos ouvindo, se você quiser um roteiro de feedback para equipes de vendas, manda um e-mail para mim, raul@vendamais.com.br. Diga que você estava aqui na live do Fábio,
para eu saber de onde que você veio, que aí eu te dou a atenção, e eu imediatamente vou anexar um PDF que tem um roteiro. E aí é muito fácil de você seguir, porque são perguntas, se você tiver alguma dúvida. Mas é o tipo da coisa que realmente você vê, todo mundo faz no feeling. E aí tem gente que tem um talento melhor, faz melhor, mas é difícil de fazer, e é mais difícil de fazer ainda quando você tem que equilibrar a parte mais analítica, racional, que é de números, que é mais fria, certo? É mais dura, é mais Excel, certo? E tem uma parte que é totalmente motivacional, humana, certo? Que é de conectar aqueles números com a meta da pessoa, com a vida da pessoa, com as habilidades, atitudes dela, certo? Para ela se engajar e ela querer melhorar e desenvolver. Então, um gestor hoje precisa equilibrar muito bem esses dois papéis. Mas veja que, de novo, eu não consigo fazer isso sem tecnologia. Certo? Porque eu tenho que ficar fazendo tudo manual, é muito difícil, é muito complicado. E você vai pedir para perguntar para um gestor hoje quais são os seus principais desafios. Eu acabei de publicar, fiz a nossa zine semanal é sobre isso. Hoje são os 12 principais desafios que apareceram. E os gestores estão dizendo, Raul, não tenho tempo para fazer tudo o que se demanda de mim. Mas quando você vai se aprofundar, essa pessoa geralmente está fazendo tudo num jeito muito tradicional, muito antigo e tudo manual. E aí, é claro que não tem tempo no dia. Esse é um ponto importante do que a gente concebeu aqui na Seus Fab, porque pegando essa linha do tempo da história que você contou, de cara, evoluiu, criaram-se times dentro das operações, então tem time de aquisição, tem time de pré-vendas, tem um time de vendas. E aí, consequentemente, Raul, na nossa visão, nasceu, pessoal, para quem está ouvindo, uma demanda de eu ter especializações além dessas que estão no funil. Então, por exemplo, uma área de Sales Operation, que é quem trata os dados, gera os relatórios, os dashboards, ou pelo menos um olhar para isso, né, Raul? Porque você tinha antes o time de vendas que não olhava CRM. Agora não só tem um CRM, como as funções são especializadas. Então, preciso medir cada conversão de cada etapa, de cada processo ali. Então, a parte de capacitação se tornou muito mais do que dar treinamento para o time. Se eu pego, por exemplo, eu hoje minimamente preciso treinar um cara em CRM, em processo. O time de prospecção tem um tipo de treinamento. O time de vendas vai ter outro, né, Raul? O time de pós-venda tem outro completamente diferente. Então, e até a remuneração, às vezes, diferente. Exatamente. Certo? Então, indicadores diferentes, reuniões de feedback diferentes, o processo todo passa a mudar. Então, você vê que a questão da gestão ficou realmente mais complexa. E aí, para o gestor que não entendeu isso ainda, está complicado. Está complicado. E aí eu entendo que muita gente esteja começando a ficar ansiosa. Mas existe solução, felizmente existe. Só tem que entender que o processo está mudando. Não, e entender que áreas complementares são essas, o que você falou é o que a gente ensina aqui, Raul. O gestor comercial não é o cara que vai cumprir todos os papéis. E o empresário, às vezes, coloca essa conta no gestor, né? Espera que ele seja o líder, seja o gestor, seja o cara de dados, seja o cara que treina, e não vai acontecer. Então, é por isso que, por exemplo, a gente existe, Raul, né? A gente terceiriza cada uma dessas funções hoje, mas a ideia não é entrar nisso, mas essa conscientização acho que é mais importante. Agora, eu tenho uma pergunta para ti, Raul, nessa linha que a gente está falando, ainda dentro de alta performance. Dentro desse processo novo, e aí fazendo essa transição, dentro desse processo novo, a gente tem como ter muito mais controle, certo? Então, tem como medir tudo, medir todas as conversões, medir as atividades. Imagina, eu sou da época do porta a porta, né? E lá no porta a porta, dificilmente você tem um time de representante que usa com disciplina o CRM. Esse é um grande desafio, né? Eu sei que tem várias soluções para isso, mas é um desafio. Quando eu trago para uma operação concebida nessa estrutura que a gente está falando aqui, que é o digital, eu tenho como medir tudo muito mais. Então, tem como ter mais controle. Porém, eu quero te fazer uma pergunta. Como você enxerga essa transição de cultura, de controle, né, e obediência, e ali aquela gestão, linha dura, que a gente, já vivi vários, eu já fiz parte de times que tinha uma gestão ali assim, em detrimento a uma geração que a gente vê hoje, Raul, e todo o movimento de, cara, uma gestão mais horizontal, de autorresponsabilidade, gerando mais focada na construção de uma relação ali de mais confiança com o time, embora eu tenha as ferramentas de controle,
mas caminhar para uma cultura de feedback e ter um time que tenha mais autorresponsabilidade na linha do, cara, regra é não ter regras, né? Como você fala, um time mega especializado, mega capacitado, que é bem remunerado e tem uma autorresponsabilidade. Eu acho que eu vejo, Raul, que até nesse ponto as operações elas não sabem muito como se posicionar, né? Cara, eu vou para uma linha de controle ou eu vou para uma linha de como você enxerga a alta performance nesse cenário que, teoricamente, vamos dizer assim, né? Eu estou provocando aqui mesmo, pode ser dúbio, né? Eu vou para uma linha de controle, eu vou para uma linha de confiança, como saber isso, o que traz mais performance, o que não traz. Queria te ouvir nesse sentido, Raul. Eu acho que existe um ciclo dentro do processo de amadurecimento do profissional ou da profissional na carreira. Então, no começo do processo, o vendedor ou a vendedora entrou na empresa. Eu preciso que esteja mais quadrado, que siga mais regras, que esteja mais bem definido, vai ser mais próximo, vai ter mais cobrança, porque a pessoa ainda está entrando no modelo, ela tem que entender. Conforme ela vai amadurecendo e isso é feito corretamente, eu posso ir me distanciando e só começo a trabalhar conferindo se o que a gente acordou vai ser feito. Note que quando eu construo um modelo de vendas, uma metodologia de vendas, e então a empresa desenvolve uma metodologia, então a gente trabalha assim, certo? Então essas são as etapas, você fala isso aqui, se o cliente falar aquilo aqui, você vai treinando as pessoas. Quando você consegue amarrar isso, certo? Amarrar o que está sendo feito com o objetivo final, você passa a ter um engajamento, uma aderência muito maior. O problema é que às vezes algumas coisas são impostas a força e a pessoa não entende por que aquilo precisa ser feito. Aí a gente naturalmente, como ser humano, se revolta contra isso. Ou você tem uma equipe que é muito, muito passiva e depois o empresário, a empresária vai reclamar que a equipe não tem iniciativa, que não tem criatividade, que não tem engajamento, que não tem garra, que não se compromete com metas, etc. Mas é que ela foi massacrada, coitada, com um monte de coisas e tiraram tudo isso dela. Porque todo mundo que teve alguma tentativa da iniciativa tomou um pá na cabeça e matou, certo? Então, uma das coisas que eu gosto é quando existe uma construção conjunta com a equipe de dizer por que nós fazemos isso, né? O que o Simon Sinek fala do reason why. Qual é o grande porquê disso aqui? Outro dia, a gente, por exemplo, está criando um marketplace para Sales Tech na Venda Mais. E eu tenho feito muita reunião com o pessoal de CRM. O principal problema do CRM é que ele é comprado, implantado e não é utilizado depois pela equipe, certo? E aí o pessoal de CRM tem um problema. Porque o empresário, o gestor que contratou o CRM diz, pô, o CRM de vocês não funciona, ninguém usa, certo? Mas é que não teve um processo de amadurecimento da própria equipe para explicar por que precisamos de um CRM. A questão não é todo mundo tem que usar CRM, é por que precisamos. E a pessoa entender que aquilo está ligado ao seu objetivo, à sua comissão, certo? Por que eu preciso? Certo? Então, se eu quiser ganhar mais dinheiro, se eu quero atingir minhas metas, superá-las, melhorar como pessoa e como profissional, isso tem que estar coordenado. O gestor, a gestora que consegue fazer isso, inclusive, outro dia a gente estava discutindo isso, então, por exemplo, você pega uma metodologia como 4DX, né? As 4 disciplinas da execução. O pessoal da Covey que desenvolveu, tem um livro maravilhoso que eu recomendo para todo mundo, chama As 4 Disciplinas da Execução. E é um estudo sobre por que alguns times atingem objetivos, certo? Dentro do prazo e respeitando o orçamento, por exemplo, e outros não. E aí eles foram descobrir que, na verdade, existiam 4 grandes pilares. O primeiro é definir uma grande meta, definir exatamente o que queremos. Segundo, o que eles chamam de alavancas, que são as atividades que precisam ser feitas para atingir essa meta. Terceiro é criar um placar para você medir se aquilo está sendo feito ou não. E quarto é ter reuniões semanais, curtas, objetivas, focadas especificamente em dizer o que foi feito, o que não foi feito e como a gente pode melhorar para a próxima semana. Então, veja que é muito simples. Definir o que eu queria, definir o que vai ser feito, tem um placar público que está sendo acompanhado se está sendo feito ou não, e depois tem uma reunião focada de melhoria sobre isso.
Este processo é extremamente poderoso, certo? Super simples, mas as pessoas começam lentamente a entender por que é algo está sendo feito. Então, eu não preciso ficar forçando alguma coisa. Um dos exemplos que eu dou é, vamos dizer que eu tenho uma reunião semanal de revisão de números. Tá? Vamos dizer que, por algum motivo, o líder ou a líder dessa reunião semanal não pode participar naquela semana. O que acontece? Se existe uma cultura de resultados na empresa, aquilo faz parte do DNA, vai ter a reunião mesmo assim. Ah, o líder não está. Não interessa, porque não é por causa do líder que a gente está tendo a reunião. Nós estamos tendo a reunião porque ela é necessária, porque ela é útil, porque ela é produtiva, porque a gente vai aprender, e aí então vamos discutir, etc. Alguém vai assumir o comando dessa reunião. Quando que isso não está implementado? Quando precisa ter alguém falando o tempo inteiro o que fazer. Então veja que vai ter um ciclo onde no começo eu preciso falar para a pessoa o que ela vai fazer, ela tem que aprender, certo? Tem uma curva de aprendizagem. Geralmente a curva de aprendizagem é mais longa do que a maior parte das empresas entende. Todo mundo acha que isso aí dura 2, 3 meses, já começa a dar meta, forçar resultado no vendedor. E se você perguntar para um gestor ou uma gestora de verdade quanto tempo leva para um vendedor teu acelerar e realmente estar 100%, eles vão falar 1 a 2 anos. Certo? É muito comum isso. Então o processo está errado, está desalinhado, porque eu estou tentando acelerar uma coisa que na verdade deveria dar mais tempo. Por causa disso eu tenho churn, tenho rotatividade, aí porque eu tenho rotatividade eu tenho que fazer o processo de recrutamento e seleção de novo, aí eu tenho que forçar uma estrutura, aí eu acho que o pessoal não está vendendo porque não está... Ou seja, fica tudo muito confuso. Quando no fundo o que deveria acontecer é a equipe deveria saber o que precisa fazer, isso precisa ser definido por alguém junto com a equipe, mas precisa ter um líder para esse projeto. Essa é a metodologia de vendas. Precisa ter treinamento e direcionamento, precisa ter acompanhamento dos indicadores, precisa ter uma revisão constante, mas a responsabilidade final é sempre do indivíduo, é sempre da pessoa. E para que isso aconteça, a meta tem que ser pessoal. Então, por exemplo, uma coisa que eu defendo muito, e foi muito legal, outro dia eu tive uma reunião com um ex-mentorado meu, certo? E aí a gente ainda está em contato. E ele me contratou para a convenção de vendas que ele fez online lá para a equipe dele. E aí ele estava dizendo, Raul, porque tem um dos módulos de um dos meus cursos, uma coisa que eu digo que a equipe é que tem que definir sua meta, não o gestor. E ele me mandou um e-mail e disse, Raul, se eu fizer isso, a meta vai ficar baixa. Os caras vão falar que vão vender menos, porque aí batem a meta e ficam tranquilos. Eu falei, não subestime a tua equipe, certo? Você está tratando ele como crianças, eles estão reagindo como crianças, mas é você que está começando esse processo. Trate ele como adultos, como profissionais, como super poderosos, você vai ver como eles vão te reagir. Faça o desafio e diga para eles eles colocarem suas metas, certo? E coloque uma faixa mínima, se você quiser, só para garantir, mas diga acima disso e crie um percentual de remuneração. Veja que o que aconteceu, a meta veio, acho que era 20 e poucos por cento, quase 30% acima do que ele tinha definido. Quando isso acontece, e isso está atrelado à remuneração e é um desafio pessoal do vendedor ou da vendedora bater aquela meta, porque aquela meta é dele ou dela, não foi alguém que impôs, que mandou, não, é minha, eu já estou fazendo a conta do dinheiro que eu vou ganhar, eu já estou vendo o que eu vou comprar, o que eu vou pagar, quer dizer, meu cérebro está tudo funcionando, eu quero essa meta, eu estou participando. Aí eu não tenho que ficar cobrando, você precisa fazer 10 ligações, você precisa fazer 30 propostas, você precisa negociar e fechar não sei o quê, porque a pessoa, ela mesma sozinha vai dizer, Fábio, preciso de ajuda aqui, cara. Não tô a própria pessoa levanta a mão. Então, veja que eu preciso conectar. Então, eu acho que sim, que tem que ter disciplina. Essa coisa de dizer, campeão, você tem que vender 100 mil esse mês e se vira, não existe mais. Não existe mais. Isso nem em representação comercial existe. Mas a distância não existe mais. Isso aqui. É do tipo, vamos trabalhar juntos para fazer com que você atinja essa meta, me diga o que você vai fazer. É uma das coisas mais loucas do mundo, você dizer, qual que é a tua meta? E a pessoa dizer 100 mil no mês. E como é que você vai chegar lá? Eu vejo, na hora do... Não, meu Deus do céu, não é possível que trabalhe desse jeito. Aí você tem uma equipe que trabalha assim, um gestor que está acostumado a gerir. Não pode, está errado, isso aí já foi, já morreu. Então, e outra coisa que eu vejo é, o pessoal às vezes exagera e acha que a ditadura vai resolver, certo? Eu sou muito a favor da liderança situacional. Dependendo da situação, você precisa ser mais enérgico, mais duro e não aceitar desvios de conduta. Por exemplo, quando você define o que eu chamo de tolerância zero.
certo? Desvios de conduta, falta de ética, mentir, colocar, fazer esse tipo. Não. Aí, aí precisa ter. E se não vira uma bagunça, que a gente já viu isso até no próprio país. O que acontece no Brasil, você aceita, né? Fala. Não, assim, uma coisa que eu vejo na sua fala, Rui, tudo que você trouxe, eu trouxe um monte de coisa, mas só para consolidar aqui, num alinhamento para a galera que está acompanhando e ouvindo, porque, cara, grande parte da intenção nossa com essa live até, Raul, para te falar, é ter conteúdo para a galera mastigar mesmo, sabe? Distribuir isso para que a galera possa difundir de quem tem a mão na massa, de quem sabe, de quem entende do que está falando, né? E não de quem só lê livro e ensina o que ele leu no livro. Não, e fica falando, vamos lá, uhul, força, garra. Não adianta você fazer mais força no negócio que não está funcionando. Exato. Agora, só para consolidar, você falou sobre gestão, falou sobre liderança, falou sobre cultura, falou sobre treinamento e desenvolvimento, falou sobre processos, né? Ou seja, para mim, esses são... E falou sobre remuneração, né? E incentivos. Para mim, esses são... Se tiver faltando alguma coisa, você me lembra, mas para mim... Não é isso. Tipo assim, a gente abordou um pouquinho de cada um, não se aprofundou em nenhum, mas é isso aí, a gente abordou esses pontos. Exato. Cara, a cabeça funciona e no método que a gente tem como seus falam, que eu entendo, que a gente aplica, é exatamente isso. Eu separo em valores e cultura, gestão e liderança, remuneração e incentivos, treinamento e desenvolvimento, que são duas coisas, né, ali complementares, e processos e tecnologias. Então, o que eu, assim, trago como leitura? E aí, porra, o que você falou, Raul, vem assim, como um banho, cara, para calentar um pouco a alma, sabe? Não tem bala de prata. Não tem mágica, não tem ferramenta mágica, como também não tem gestor mágico. Cara, isso tudo tem que ser feito, né? Dá trabalho. E é o que eu vejo que as pessoas, as operações, não estão dispostas a fazer, né? Eu quero que o meu vendedor venda, mas eu não quero gastar tempo com ele para alinhar o que você falou ali, de linkar a meta com os objetivos e tal. Como é que tu faz isso, Raul, na prática? Cara, tem que sentar com o cara, tem que ter one-on-one, tem que falar, tem que conversar. Isso é liderança. Não tem nada a ver com ferramenta. E tu pode botar, às vezes, a ferramenta que for, mas se eu não fizer isso bem feito, o cara não performa como ele pode performar se ele estiver engajado da maneira correta. Então, cara, acho que isso assim, mata pau, para mim, o entendimento do que realmente funciona. E cara, até dizer para quem está ouvindo a gente, vai ouvir depois dessa live, Raul, a gente pega essa live e distribui esse conteúdo, né? Vindo de um cara que é estudioso de vendas. Você é um dos caras mais estudiosos de vendas que o Brasil talvez tenha aí. Esse cara faz pesquisa há quantos anos, Raul? Quantos anos de Venda Mais? Né? A Venda Mais é de 94, mas eu já estava estudando antes. E continua. Então, assim, sim, cara, sim. Porra, é uma puta autoridade no assunto, desculpa o termo aqui, mas para mim é isso que você é. Então, assim, eu acho que é algo para a galera sair daqui pensando isso, né? Dito isso, Raul, eu tenho outra pergunta para te fazer que é assim, cara, de uma coisa que eu fico mega curioso para te ouvir. Cara, a gente falou sobre essa diferença aí entre um comportamento de autonomia, a gente entende que é uma construção, beleza. Agora, olhando um pouco para as empresas, olhando um pouco para a transformação de mercado, a gente sabe que a jornada, o comportamento de consumo mudou, já vem mudando, na verdade. Algumas tendências foram aceleradas com a pandemia. Hoje você fala, por exemplo, a venda hoje é multicanal, né? O cliente hoje, 80% das vendas são influenciadas pela internet, mesmo que ela aconteça presencial. Então tem muita gente que está ainda no 8 ou 80, na minha opinião, tá, Raul? Pode ficar à vontade para discordar, claro, mas assim, tem gente que, não, é o digital que manda agora, ou é o físico que manda agora. Não, mas o meu negócio funcionou a vida inteira assim, deixa assim. E a gente tem todo um comportamento de consumo, até de segmentos. Raul, a gente aqui na Salesforce tem várias operações na área de educação, na indústria, serviço e tal, e a gente vê que o comportamento de consumo ele vem mudando, já não é de hoje, mas depois da pandemia algumas tendências foram aceleradas. Eu estou te perguntando isso pelo seguinte, a gente saindo dessa esfera de ferramenta e tal, falando de vendas, comportamento de consumo, de como as empresas vão se posicionar nesse cenário que a gente vai viver, e como você é um cara que tem muito a visão, cara, como estudioso do que era e do que é hoje, eu quero um pouco da tua visão de, cara, qual é o norte para as empresas em relação a esse posicionamento
de toda essa mudança no comportamento de consumo. Quando eu penso em vendas daqui por diante, é multicanal, não é, as coisas vão se complementar, como você enxerga essa transformação à luz do comportamento de consumo que vem mudando tanto, Raul? Eu escrevi um texto para alunos de um curso meu que era sobre 8 formas diferentes de você vender, certo? E aí você vende a tua missão, você vende os teus valores, você vende testemunhais de clientes, e aí então você vai trabalhando com, que para quem gosta de gatilhos mentais, com prova social, por exemplo. Você vende os bastidores da tua empresa, você vende uma bandeira de um movimento no que você acredita, o que você não acredita. Eu acho que, por exemplo, as empresas não se posicionam claramente que elas são contra. Eu sou contra alguma coisa, e toda a empresa surge porque, no fundo, tem alguma coisa com a qual você não concorda. Ou é uma oportunidade que aparece, ou é algo que você diz, não, isso aqui não está sendo feito corretamente, eu posso fazer melhor, certo? Eu posso melhorar isso aqui. Então, isso são todas formas diferentes de você transmitir para o mundo que você tem uma proposta que é diferente, certo? E as pessoas hoje estão ainda muito focadas em vender produto e serviço. E é isso que eu acho que não... Porque a ferramenta pode ter mudado, mas se você não mudar o teu entendimento anterior, a ferramenta, para mim, ela é secundária. Depois, como é que eu faço para conectar emocionalmente no Zoom, pelo WhatsApp? A gente tem recebido muita coisa assim. Como é que eu faço para negociar pelo WhatsApp? Então, muito apegado à ferramenta. E para mim, eu diria, vamos dar um passo anterior, vamos olhar um pouquinho de mais longe, certo? É quase como se eu subisse, olhasse de cima e dizer de verdade o que está acontecendo aqui. E o que está acontecendo aqui é raro você perguntar para uma plateia e dizer quem hoje tem menos concorrentes do que tinha há 3 anos ou 5 anos atrás, certo? Ninguém tinha, o mercado está muito mais... Quem tem clientes que hoje estão menos informados do que estavam 3 ou 5 anos atrás, sabe? Então, menos exigentes, ninguém tinha. Então, o que foi acontecendo foi que o processo de escolha dos clientes, primeiro, ficou com um leque maior de oportunidades, ao mesmo tempo, os clientes têm mais acesso à informação. Antes, era muito comum o vendedor, eu chamo isso de assimetria de informação. A assimetria de informação geralmente pendia para o vendedor ou para a vendedora, que sabia mais sobre o seu mercado, sobre os seus concorrentes, precificação, tinha histórias, etc. Com até um excesso de informação criado hoje, né? Tipo, é até difícil de você filtrar tudo. A assimetria ficou para o lado do cliente. Então, o vendedor, a vendedora, às vezes está menos informado do que o cliente. Aí, então, está despreparado para lidar com questões, com perguntas. Tem um trabalho, por exemplo, onde a gente faz, que se chama matriz de blindagem, onde a gente pega a empresa, pega 3 ou 4 concorrentes, e aí então quando a gente trabalha às vezes com empresas grandes que tem regionais, então às vezes tem clientes locais, etc. Então a gente mapeia isso também, e a gente faz a pergunta então para a equipe de vendas. Quais são os principais critérios que um cliente ou prospect utiliza na hora de escolher a gente ou um concorrente, certo? Se fosse fazer uma lista de coisas que eles estão avaliando para comparar a gente, quais seriam? E aí o pessoal sempre começa, preço, é o preço. Ok, então tá bom, beleza, vamos colocar o preço aqui. Além do preço, o que mais? E aí começa a aparecer uma lista de diferenciais. E aí você começa a fazer um comparativo, uma tabela comparativa. Ok, que nota a gente se dá em relação ao item 1? Sei lá, qualidade, design, marca, confiabilidade, equipe, um monte de coisa, certo? Hoje em dia, alguns lugares, se tem produto para entregar, que está tendo quebra em um monte de lugar, não tem nem produto para entregar, não tem matéria-prima, tudo. Então, pós-venda, aparece tudo ali. Bom, então vamos nos avaliar e vamos avaliar os concorrentes em relação a isso. É muito comum a equipe de vendas dar uma travada, porque não sabe direito. Então, veja que o cliente que está comprando sabe, ou pelo menos tem alguma percepção, certo? E a equipe de vendas não foi preparada adequadamente para lidar com tudo isso, com todo esse excesso de informação. Tanto que quando você coloca num dos teus pilares treinamento e desenvolvimento, a gente está muito alinhado nisso, e veja que é mais do que treinamento de produto ou de serviço, certo? Como você falou, eu preciso ensinar uma série de outras coisas para a equipe de vendas para eles poderem estar no mesmo nível do cliente e se posicionarem como expert, como especialista, como alguém que vai dar uma recomendação para o cliente,
certo? Porque senão o que acontece em alguns lugares é que o prospect liga e está fazendo um orçamento, basicamente. Quer saber quanto você cobra e tal, e o cliente está dizendo, eu quero isso, e você passa aí para mim, e o vendedor tem uma postura passiva de não questionar, de nada. Tem um livro maravilhoso que eu gosto muito, chama Venda Desafiadora, que já é avançado, tá? Certo? Então, tipo, você já leu Spin Selling, já passou por, né? Então, já fez, leia, você já tem a tua célula de prospecção montada, leia a Venda Desafiadora como, certo, parte do teu cronograma de estudos, porque é muito, sei lá, forte essa ideia de que se eu deixo o cliente ditar o tempo inteiro o que ele ou ela quer, nem sempre a recomendação está correta. E eu muitas vezes estou em desvantagem neste relacionamento. Eu preciso reposicionar isso. Mas não tem como fazer isso se a minha equipe de vendas não for muito poderosa, certo? E o vendedor precisa entender isso, porque ainda tem, eu acho que está mudando isso, a história de que o vendedor está temporariamente naquela posição, tipo o bico, que eu estou estudando e eu preciso de uma grana, então eu vou fazer, né? E tem algumas áreas onde isso é muito, muito forte ainda. Então, o empresário diz, não vou investir, certo? Ou o próprio vendedor diz, para que eu vou, né? Se eu estou aqui por 6 meses, eu realmente não vou me aprofundar. Mas quanto mais você entender a importância desse processo e a parte estratégica da área comercial, mais você começa a ver que isso, no fundo, acaba sendo um dos grandes diferenciais da empresa, certo? Pare para pensar que eu tenho um potencial cliente falando com uma pessoa da minha equipe, está nos representando, isso acontece todos os dias, e eu não estou capacitando essa pessoa corretamente para aproveitar aquela oportunidade. Aí o que eu faço? Vou trazer mais leads? É isso? Está errado esse processo, certo? Tipo, eu tenho que entender que cada contato é uma grande oportunidade, certo? Uma das coisas que eu vi uma vez que foi muito interessante, você dava lista de leads para as pessoas ligarem, certo? E aí chegava no começo do mês, a gente dava a lista toda para ela, sei lá, 300 contatos para você fazer no mês. A pessoa lá olhava e dizia, tenho 300 contatos. Então, os primeiros 290, não faz problema nenhum. Se batia a meta ou não batia, não. Eu ia começar a prestar atenção de verdade no final do mês, quando eu já estava, né? Será que eu bato? Os últimos 10, a ligação era completamente diferente. Aí a gente falou, não. Você vai começar a receber 10 leads por dia. É aquela lista. Aí, meu Deus, aquilo é importante. Tipo, isso que a gente tem que entender. Esse ponto que você está tocando, eu trago uma coisa dentro da Seus Fábio para a cultura que a gente imprime nos profissionais, e tem até uma reflexão aqui, e quero te ouvir também em relação a isso aqui, os conceitos de gestão, de treinamento, de capacitação, a gente aplica no meio desse processo. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje, na plataforma, à medida que o profissional, seja pré-vendedor, seja vendedor, vai dando vazão para os leads, eu vou indicando para ele quantos novos negócios ele tem que abrir numa política que a plataforma, que o método, que o processo incentiva ele, orientando como ele vai trabalhar. Agora, nota aqui o seguinte, o ponto importante aqui não é a tecnologia em si, é tudo que você está falando, só que com a tecnologia eu consigo aplicar isso de um jeito orgânico, automatizado, dando autonomia para o profissional, né? Eu vou te dar um exemplo. À medida que ele vai, a gente entende um volume de atividades média que ele precisa fazer para eu entender que ele vai chegar no resultado. Se ele vai deixando a desejar no volume de atividades que ele tem que realizar, eu indico para ele que a previsão de resultado dele está sendo afetada porque a produtividade dele está baixa. Então, assim, hoje as ferramentas me permitem fazer coisas assim que antes a gente não conseguia. Tinha Excel, mal tinha CRM, né? Então, cara, só pegando uma carona nisso que você trouxe, Raul, cara, tudo que você fala, porque eu acho que, assim, não é uma coisa ou outra, sabe? Não é os métodos antigos nem os novos. É o melhor dos dois mundos. É aproveitar o que vem de bom para construir, cara, formas de eu fazer de um jeito mais escalável. Então, porra, é sensacional te ouvir falando, porque eu vou aqui, olhando tudo que a gente está fazendo, e tá fazendo certo. Tá fazendo certo, pelo que a gente já conversou. Agora, você vê que interessante que eu começo a me aproximar cada vez mais do que eu tenho controle. Porque isso é outra coisa que eu sempre falei. Você não pode colocar uma meta financeira, você não tem controle sobre a meta final. Isso. Raul, tem uma coisa que eu falo aqui.
A tecnologia te ajuda nos controles, mas ela não vai te ajudar tanto na liderança. Então, cara, é pegar tudo que você tem que controlar e tentar automatizar, botar, cara, em ferramentas, em dashboards e tudo, mas a liderança, que é o que você falou, da visão estratégica e tal, cara, isso vai ser muito difícil você automatizar. Alguém tem que conceber, alguém tem que direcionar a pessoa, alguém tem que gastar um tempo. Então, porra, Raul, sensacional. Mas Galera, veja que é muito mais fácil quando você tem um mapa certo. Então, outra claro, coisa, e aí tem um pouquinho, a palavra está desgastada, mas eu não acho um outro sinônimo melhor, que é de mindset, que é eu quero feedback ou não quero? Porque quando eu vou avaliar indicadores de performance, basicamente eu estou dando feedback para a pessoa, né? E então a pessoa está fazendo uma série de atividades com um certo tipo de resultado. Quando que ela quer parar para olhar aquilo, para ver se ela pode melhorar e se ela continuar fazendo isso, ela vai atingir a meta? Para mim, isso tem que ser algo muito rápido. Eu não quero que se desvie muito, porque quanto mais o tempo passa, mais o mês passa, mais eu vou me afastando. Se eu tenho algo que é rápido, eu consigo já fazer e acertar. Raul, isso é um ponto importante. A última pesquisa aí, cara, é que o vendedor, em média, gasta 30% do tempo dele vendendo, dentro dessas operações mais. Todo o restante é com burocracia. Então, cara, assim, o que você está trazendo é um ponto importantíssimo. Galera, só assim, 9 minutos finais. Quem tiver perguntas aí, vou abrir um pouquinho, porque, cara, Obrigado. a gente não falou nada, Raul. Queria sugar muito mais de você, cara. Queria que a gente falasse muito mais. Mas aqui, o Kleber mandou uma pergunta. Posso, Raul? Posso te Claro, por expor? favor, fica à Vai. vontade. Vamos lá. Cara, como motivar a equipe de autônomo? Queria te ouvir nisso aí, se puder ser mais um tiro certeiro, Raul, para a gente responder mais perguntas. Claro, primeiro, ajudando a definir a meta, certo? Então veja que é autônomo, mas ele ou ela pode definir a meta e você se aprofundar nisso e ajudar essa pessoa a começar a visualizar o que ela quer. Tem algumas empresas que a gente já fez matéria na Venda Mais que inclusive ajudam a pessoa a definir metas pessoais. Ah, você vai trocar de carro esse ano? Você quer comprar um apartamento? Você quer não sei o quê? Então tá. O que isso significa? Ah, eu tenho que ganhar, então, sei lá, 8 mil reais por mês, ou 12 mil reais por mês, X mil reais por mês. Então tá, então vamos trabalhar para essa meta. Então veja que eu começo a conectar isso. Outra coisa que eu posso fazer é começar a mostrar para a pessoa o que ela pode fazer das atividades dela e que estão no controle dela para melhorar aquele resultado. Ou seja, eu passo a direcionar a pessoa, não estou impondo nada, eu estou dizendo, ó, as pessoas que estão atingindo a meta estão fazendo isso, certo? Então, e você está fazendo, não, estou fazendo X, você está fazendo Y. As pessoas que estão batendo a meta estão convertendo A, você está convertendo 30% de A, certo? Então, vamos trabalhar isso aí. Outra coisa que eu posso fazer, compartilhar ideias. Então, se eu sou um gestor de uma equipe autônoma, sempre tem alguém em algum lugar que está com alguma iniciativa fazendo algo que está dando resultado. Eu estou acompanhando, porque eu tenho todos os números, eu sei o que está acontecendo. Então, quando eu crio um círculo onde as pessoas trocam ideias, uma das coisas mais comuns que acontece, por exemplo, é eu ir na época que não estava ainda na pandemia, era muito comum ter convenção de vendas, assim, a gente é muito contratado para dar palestra, eu, Caetano, a Karen, nossa equipe toda. E aí, muitas vezes é representante comercial e o cara está lá ganhando um prêmio, certo? Se eu tiver no mesmo hotel, eu vou pedir para jantar com essa pessoa. Eu quero pelo menos depois, vamos tomar uma cerveja, deixa eu conversar. A pessoa é sempre muito inteligente, sempre está fazendo alguma coisa, certo? E aí é muito comum eu perguntar para ele, ó, negócio é o seguinte, tem aqui, sei lá, 300 representantes, tá? Você ganhou o prêmio, cara, você é melhor, tipo, corrida dos espermatozoides. Tinha 1 milhão, chegou na frente, é você, cara, porra, parabéns, não tem mais nada. Né? Me conte, tá, o que você está fazendo, etc. E aí eu digo para ele, dessa galera toda aqui, que não ganhou o prêmio, quantos vieram falar com você e te perguntar o que você fez? Quantos vieram te pedir, cara, te pago uma cerveja, me dá uma dica? A resposta é sempre a mesma, é zero, é triste. O gestor que consegue fazer esse compartilhamento mas é autônomo. A pessoa está isolada, aí sim que ela precisa de conexão. Para terminar, tem um trabalho que eu gosto muito de fazer, que é feedback, é roteiro de feedback específico em relação às atitudes. Na Venda Mais, a gente trabalha com o chá, que é conhecimentos, habilidades e atitudes.
Tem uma lista de 10 atitudes, que a gente criou uma roda, que é uma ferramenta de coaching, e aí você faz com a pessoa uma reunião, e precisa ser uma reunião, que pode ser mensal ou trimestral, só para falar de atitude. Como que você está em relação à criatividade, que é você buscar caminhos novos, não sei o que, a pessoa se dá uma nota. Como você está em relação à iniciativa, que é de você, por conta própria, né, ter a proatividade de começar alguns processos. Como você está em relação à resiliência, que é a capacidade de você se adaptar e mudar, não sei o quê. E a pessoa vai se dando notas e ele diz, ok, de todas essas notas aqui, qual que mais te chama atenção? Ah, a pessoa diz, pô, resiliência, tá bom. O que a gente pode fazer para melhorar a tua resiliência, certo? Veja que se eu sou um gestor, eu consigo fazer isso com uma parte da minha equipe a cada período de tempo. Com o passar do tempo, cada um deles vai me dando coisas, falando, pô, eu vou fazer isso aqui para melhorar a minha criatividade. A próxima vez que eu tiver uma reunião com alguém que tiver com nota baixa de criatividade, eu tenho como ajudar. Mas veja que a ajuda é muito específica. Eu não fico dizendo, aê, campeão, vamos lá, porra, você está precisando de força de garra. Não, é muito específico. Então, quando eu consigo me aproximar e criar realmente essa conexão com a pessoa já num lado mais forte emocional, sempre profissional e sempre ligado à meta, mas é um contato muito forte, eu acho que a equipe motiva muito bem. E comunique, certo? Comunicação o tempo inteiro. Peça ajuda, peça feedback, esteja disponível e faça com que a equipe sinta que faz parte de algo maior e que tem alguém torcendo por você. Essa é uma outra pergunta que está com nota muito baixa nas pesquisas que eu tenho feito, certo? Tem alguém na empresa que realmente torce e te ajuda a ter sucesso? A resposta é baixa. E é triste quando isso acontece. Porque a gente vai trabalhar todos os dias querendo fazer o melhor. A gente quer participar de um ambiente que é propício para o nosso sucesso. Mas as pessoas estão dizendo que está dando nota baixa. Para terminar, última dica. Eu perguntaria para essa equipe autônoma como eu posso te ajudar a ter mais sucesso. E cala a boca e escuta. Porque geralmente a pessoa faz a pergunta e não para de falar. Né? Então, fica quieto. Pergunta, se você pudesse me dar 3 coisas que eu posso fazer como líder para te ajudar a ter mais sucesso, quais seriam essas 3? Pronto, você já tem um mapa ali. Porque depois você pega essas respostas, vai ser uma coisa com certeza absoluta, coloca em prática, a equipe já sente e já melhora, já engaja. Mestre, acabou que, assim, tu deu uma puta resposta, a gente está com tempo curto, nem vai dar para a gente responder mais perguntas, mas uma coisa que você falou que me chama a atenção e a gente faz aqui é essa modelagem. Quando eu entro em qualquer operação que a gente entra, sempre tem um cara que se destaca. Isso é uma dica que qualquer um pode botar em prática agora que o Raul trouxe. Modela o melhor, né? Pega o melhor, modela o comportamento, qual é a rotina desse cara, o que ele faz, como ele, e cria disso um playbook, um direcionamento para o teu time. Porque eu acho que é o seguinte, Raul, isso é uma coisa que a gente faz aqui pelo seguinte, se tem um cara que tem um resultado muito bom, e tem um cara que é medíocre, mediano, né? Se eu criar um modelo para ele, provavelmente ele vai ser muito melhor do que fazendo o que ele está fazendo que não está funcionando, né? Então, assim, não precisa esperar isso rolar, acho que é uma coisa que dá para aplicar. E veja que às vezes a gente fica pirando sozinho e a gente fica muito isolado e os autônomos têm esse problema, né? Então, quando eu crio uma referência, isso é importante, inclusive para quem é pai e para mãe, criar a referência certa. A gente, como líder, no fundo, está liderando pelo exemplo, a gente cria a referência. Então, você dá referências que permitem que a pessoa olhe e diga, entendi, e se espelhe nisso e queira, né, fazer esse salto. Veja que, como líder, você está fazendo um trabalho maravilhoso. Você para pensar no impacto que tem na vida dessa pessoa, que você ensinou ela a entender, a olhar essa referência, a ter a humildade de estar aberto a receber isso, a procurar melhoria, mesmo que depois essa pessoa se desconecte de alguma forma de você, mentalmente, emocionalmente, ela está conectada e tem quase que uma dívida de gratidão. Porque você ensinou ela a dar esse salto. E na verdade, eu acho que, no fundo, a grande missão do líder. Total. Mestre, 2 minutos. Cara, eu quero te agradecer muito. Para mim, cara, mega importante esse dia de ter, cara, esse papo contigo aqui, trocar esse conhecimento. Eu vou já falar o quanto eu sou grato por tudo que você fez aí com a Venda Mais. Galera, obrigado pela participação. Dá uns minutos para você se despedir da galera aí, Raul. Na verdade, eu queria muito agradecer o convite, sempre muito legal. Às vezes eu me estendo nas respostas, porque, né, tipo, se eu quero dar uma resposta completa, e aí não dá tempo de fazer tudo, mas quando faz bem feito, né? Queria colocar à disposição o meu e-mail para quem quiser. A gente falou do roteiro de feedback, então é raul@vendamais.com.br. Sou eu que respondo mesmo, não é
a minha equipe. Então, peço só que seja gentil com o uso do meu tempo, porque é muita gente, então, né, eu abro, eu gosto, é nossa missão, a gente realmente acredita que a gente pode ajudar, mas de vez em quando vem as histórias, a pessoa contando aquele, não faça isso. Mas coloco minha disposição para ajudar. E eu queria terminar, eu tenho repetido muito uma frase que eu ouvi, que eu gosto muito, de um cara que escreveu um livro que se chama Em Busca de Sentido. E ele fala que entre o momento que acontece uma coisa e a nossa resposta, existe um espaço, nesse espaço existe uma escolha, e na escolha reside o nosso crescimento e a nossa liberdade. Gosto muito dessa frase. Entre o momento que acontece uma coisa e a nossa resposta, tem um espaço. No espaço existe uma escolha, e na escolha reside a nossa liberdade e nosso crescimento. Então, eu posso não controlar tudo o que acontece no mundo. Eu não vou controlar tudo o que acontece na minha vida. Mas eu posso sempre controlar a minha resposta ao que me acontece, certo? E é na minha resposta que reside a minha liberdade e o meu crescimento, meu desenvolvimento como ser humano. Então, a nossa evolução como vendedor ou como vendedora passa, antes de mais nada, por uma evolução de uma pessoa melhor. Certo? Onde eu tenho que me entender. A gente fala muito de inteligência emocional, porque inteligência emocional, as pessoas ficam pensando, como é que eu me conecto, como é que eu falo com os outros? A primeira conexão e a conversa é com você mesmo, certo? Então, foque no que você tem controle. Isso, certo? E lembre sempre que Pareto é extremamente poderoso. E do Pareto é mais poderoso ainda. Porque você não precisa fazer 80-20. Você pode fazer 99-1. E aí sim você é mega poderoso, certo? O Bruce Lee falou, eu não tenho medo do cara que sabe 10 mil golpes diferentes. Eu tenho medo do cara que sabe um golpe que treinou 10 mil vezes aquele golpe. Porque esse cara é perigoso, certo? Então a pessoa que é muito boa numa coisa e depois diz, ok, isso aqui, próxima, certo? E eu vou sempre procurando melhorar. O conceito de Kaizen, que é hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, isso é uma força poderosa, certo? Então, para mim, não é o que está acontecendo no mundo, é como a gente reage, encarar isso como uma oportunidade de crescimento. Legal? Sim. Super obrigado, valeu, abraço e realmente, desculpe, eu tenho que ir. Abraço, mestre, valeu, galera, tamo junto. Tá bom, tchau. Gente, obrigado, até mais.